Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso tema do Egito. Para isso, eu peço para vocês pegarem aí uma folha de papel ou um caderno, né? Para vocês poderem fazer as anotações conforme eu vai explicando, vocês irem anotando aí o que tem de mais importante. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos. Sobre a Totme, que é a múmia brasileira, que eu sei que o professor de música já falou um pouquinho sobre ela, e sobre os templos e monumentos. Vamos lá? Então vamos lá falar sobre ela, né? Sobre a Totme. Então é o mistério da múmia cantora que está na apostila de vocês. Tem até uma imagem, né, que eu coloquei, acabei colocando aí no slide, que é da Totme, onde fizeram a transformação, né, da caveira Totme, que é a múmia Totme, né? Como seria o rosto dela hoje. Então, eu coloquei um vídeo, peguei um vídeo para vocês na internet, bem legal, que dá para ver direitinho essa transformação que tem aí na apostila, que é essa daqui, ó. Tá? Essa transformação tá na página 4. Vocês conseguem ver direitinho assistindo esse vídeo. Vamos ver juntos? Então aí eles mostram como eles fizeram essa transformação digitalizada, né, no computador da Tote Múmia para ter uma ideia de como seria o rosto dela. Então eles foram dentro, né, do programa gráfico colocando nessa múmia o que está faltando, né, no corpo, no rosto dela. Então os músculos, a pele, né, dando um acabamento como realmente os egípcios eram e se vestiam na época. E foi esse o resultado final que eles tiveram. Então essa seria a aparência mais ou menos, né, que eles conseguiram chegar da Totmé, de como ela seria na época do Egito. Então é bem interessante esse vídeo. Aí ela como múmia, né? E como como eles chegaram, né? Essa caracterização. Bem bacana, né? E aí a gente tem a Totme, como ela está no Museu Rosa Cruz, lá em Curitiba. Então aí tem o sarcófago, né? Todo com os detalhes egípcios por dentro. A múmia, então a gente consegue ver os dentes dela, né? A faixa, né, do corpo tá bem, já a gente consegue perceber bem as cores, né? Já de tempo, né, que ela tá aí mumificada. E esses copinhos que vocês estão vendo aí em volta dela para poder tirar a umidade. Então, como ela precisa ficar muito preservada, né? E Curitiba é um lugar mais frio, vamos assim dizer. Eles colocam esses grãos ao redor dela, principalmente quando o museu está fechado, para poder tirar a umidade, tá? De dentro do sarcófago, para não estragar, não embolorar, não ter nenhum problema com a múmia, né? Então eles utilizam esses copinhos com essas pedrinhas, tá? Que é para retirar a umidade. E aí a gente tem ela numa visão de cima, pode ver que já não tem mais os copinhos, né? Como ela é colocada em exposição quando as pessoas vão visitá-la. E aí a gente consegue perceber claramente como é o rosto, né? Como tá o rosto dela, bem preservado. Porém a gente percebe, né? Esses buracos, essa falta, né? Até mesmo do osso. É uma múmia de muitos mil anos. A gente tem que pensar assim. Então, por isso que ela está nessa composição, dessa forma. Mas ela, se nós formos pensar a quantidade de tempo que essa pessoa morreu, né? Ela está ainda muito bem preservada. Né? E graças à mumificação
que foi aquele processo que eu passei para vocês no vídeo anterior, tá? Então essa é a múmia cantora. Então a Totmes, ela foi uma provável cantora do templo de Ísis. Ísis é uma deusa egípcia que nós vamos falar sobre ela no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo nós vamos falar bastante dos deuses, vocês vão gostar. E estima-se que ela tenha morrido aos 25 anos, tá? Ela é parte do acervo do Museu Egípcio Rosa Cruz, lá em Curitiba. Estima-se que Totmes tenha, né, morrido há mais de 2.600 anos, então, se a gente pensar nesse número, ela está realmente bem preservada. E aí na apostila de vocês, onde tem toda essa transformação da Totmes, ele fala que foi em 2012 que os estudos do arqueólogo Moacir Elias Santos e do artista Cícero Moraes, eles criaram digitalmente o rosto de Totmes. Assim podemos ter uma ideia de como ela era em vida, tá? E aí a gente tem o resultado final, que é essa imagem que está na parte de cima, com o cabelo, né, que vocês viram no vídeo. Então o resultado final foi um resultado bem positivo, bem legal, que dava mais ou menos para a gente ter uma ideia de como seria essa mulher, né, há 2.600 anos atrás, ok? E aí nós vimos que ela era uma provável cantora do templo de Ísis. No Egito, existem hoje muitos monumentos e templos. São construções gigantescas que fazem parte, né, do circuito histórico do Egito, e quem hoje viaja para lá tem que visitar os templos e os monumentos para poder conhecer essa cultura, né? É o que permanece desse povo até hoje, fora as pirâmides, né? Que nós não vamos falar sobre elas ainda. Então vamos ver um pouquinho sobre esses templos, tá? Então aí nós temos vários templos e vários monumentos. Então nós temos a Esfinge, que é a famosa, né? A mais famosa, que vocês já ouviram falar, que fica ao lado ali das pirâmides. Nós temos o Colosso de Menon, que são duas estátuas. Temos o templo do marido e da mulher, que é o templo de Ramsés II e da sua esposa, uma das suas esposas, porque ele teve mais de 100 esposas, né? Mas ela era uma das preferidas, então ele deu um templo em homenagem a ela. Então a gente tem o templo de Abu Simbel, que é o templo de Ramsés, e ao lado fica o templo de Medinet Abu, tá? A gente também tem um templo muito famoso, que é o templo de Luxor, que é um dos monumentos e templos mais bem preservados. A gente tem lá os hieróglifos, nós temos as pinturas e as grandes estátuas, né, preservadas, assim como a passarela das esfinges, né, ou a Avenida das Esfinges, nós vamos ver daqui a pouco. Temos também o templo de Hatshepsut. É um nome bem difícil de falar, mas o que eu consegui pesquisar foi esse, Hatshepsut, tá? Então vamos conhecer um pouquinho. Então os templos, que é o principal templo Hatshepsut, é um templo dedicado à divindade feminina. Por quê? Porque foi um templo realizado para a rainha, porque ela era uma faraó, ela era uma rainha, ok? Então vamos conhecer um pouquinho sobre os templos. Vamos começar pelo templo de Luxor, tá? O templo de Luxor, ele tem um tamanho assim exuberante, tá? Ele é extraordinário. Tanto na sua preservação, na preservação das suas obras e principalmente pela sua história, tá? Então, o templo de Luxor, esse templo provavelmente é a maior razão pela qual Luxor é conhecida como o maior museu a céu aberto do mundo. Então, é um lugar imperdível para quem vai para o Egito. O templo de Luxor está localizado na moderna cidade de Luxor, ao sul do Egito, que é construída na antiga capital egípcia de Tebas. Então, provavelmente vocês já devem ter escutado esse nome como professor de história. Cidade de Tebas, né? Capital de Tebas. Então, é lá que fica o templo de Luxor, tá? Esse templo tem essa entrada. Então, essa entrada representa o faraó Ramsés, tá? Então, tem aí dois
dois faraós sentados tranquilamente com a mão no colo, tá? Quando ele tem essa representação, quer dizer que ele está vivo, quer dizer que é uma homenagem a ele vivo, tá? Então, representando o faraó vivo. E aí nós temos essa entrada com essas duas imagens. Preste atenção no rosto, que vocês vão ver que elas estão bem destruídas, é claro, né? Um templo de tantos anos, porém ainda assim muito bem preservada. Nós conseguimos em uma estátua, não conseguimos ver muito bem o rosto, mas na outra nós conseguimos ver direitinho, tá? Conseguimos ver os detalhes, os hieróglifos realizados nas laterais. Então, todas as pessoas que vão ao templo de Luxor passam por esse portão. E aí nós temos a passarela ou a Avenida das Esfinges, tá? Então são várias esfinges colocadas, todas uma ao lado da outra, como forma de proteção. Então, na época, todas as pessoas que entravam no templo, elas passavam por essa avenida de esfinges, tá? Como se a esfinge estivesse ali pronta para defender o templo de qualquer coisa ruim que acontecesse. Claro que é uma lenda, mas é impressionante de ver tantas esfinges assim juntas. Acho que deve ser incrível passar por aí, não é verdade? E aí também nós temos essa estrutura. Essa estrutura é chamada de obelisco, ok? Essa é o obelisco de Luxor. Ela era impar, assim como as duas estátuas que a gente vê no portal, ok? Porém, houve alguns acontecimentos que hoje fazem com que na entrada do templo de Luxor só tenha um obelisco, ok? O obelisco é essa estrutura erguida, cheia de desenhos e hieróglifos esculpidos, né, em toda a sua base, e no alto dela uma pirâmide, ok? Aqui tem um desenho de mais ou menos como era o templo, então na época do faraó Ramsés. Então a gente tem aí as colunas, o pátio, as capelas, as docas, o santuário. Então os dois obeliscos, a gente consegue ver ali na entrada os dois obeliscos na frente das duas estátuas de Ramsés e a Avenida das Esfinges, tá? Então, um templo que nós conseguimos observar através desse desenho a sua magnitude, o seu tamanho, né? Imagina como era interessante entrar em um lugar desse, ok? E aqui, neste desenho, nessa representação gráfica, a gente tem mais ou menos a ideia de como ele era de verdade. Porque hoje nós vemos tudo da cor de areia, né? Tudo da cor do deserto. Mas não era assim, não era sempre assim, tá? Os egípcios, eles valorizavam muito as cores, eles desenvolveram as cores, né? E os seus desenhos, a sua história contada na parede. Então tudo era muito carregado de ouro, tudo era carregado de pigmentos, de cores, de pedras, tá? Então o templo que nós vemos hoje, ele é bem diferente do templo realmente quando ele foi construído. Então aí a gente tem uma ideia do tamanho desse templo, porque a gente consegue ver as pessoas na parte de baixo, o tamanho das pessoas para o tamanho do templo e principalmente para o tamanho das estátuas, e esse detalhe todo que hoje é bem difícil da gente conseguir ver, tá? Então, esse é o templo de Luxor. Aqui é uma página da apostila de vocês, tá lá na página 23. Se você for até lá, eu dei uma pulada assim, mas é porque é referente ao templo de Luxor. Então eu queria aproveitar essa oportunidade, tá na página 23. É a mesma página, ó, que eu peguei aí da apostila de vocês, tá? Então aí tem uma tirinha que é do Asterix e Obelix, que é um desenho, né? E aí eles fazem uma brincadeira, uma viagem no tempo, né? E aí um conversa com o outro. Então é a entrada do templo de Luxor, exatamente na Avenida das Esfinges. A gente consegue ver as esfinges aí. E a gente consegue ver os dois obeliscos, tá? E aí ele fala assim: não, não e não, Obelix. Este objeto, no meio da praça da nossa aldeia,
mas que ideia, seria ridículo. Aí o Obelix fala, você está sempre discordando de mim. Então o que ele está querendo dizer aí nessa tirinha? É porque o Obelix está querendo levar um obelisco para a aldeia deles. E aí o Asterix fala, não, mas isso é um exagero, imagina uma coisa desse tamanho. Numa praça, não é? Por quê? Porque essa sátira, essa brincadeira, né, dos dois? Porque realmente isso aconteceu. Quando o Egito foi invadido por Napoleão, ele manda, né, os seus estudiosos, os seus pesquisadores procurar tesouros no Egito, né? E uma das coisas que eles encontraram foi esse símbolo, né, egípcio. E aí eles levam esse símbolo para Paris. Napoleão mandou, né, de lá da França. No entanto, que eles encontraram muitos artefatos egípcios, encontraram tumbas, como a tumba de Tutankhamon, que é uma das mais famosas, né? Tutankhamon, que é uma das mais famosas e que hoje preenche um grande acervo do Museu do Cairo, no Egito, e também do Museu do Louvre, lá em Paris, que é o segundo maior museu de arte egípcia do mundo, né? Exatamente com todas as coisas que eles tiraram do Egito, tá? Então aí na apostila de vocês tem essa imagem da praça e do obelisco original. Então o obelisco de Luxor, que tem 23 metros de altura, em 1836 foi instalado no centro da Place de la Concorde, em Paris, antes ocupada pela guilhotina da Revolução Francesa. Então era exatamente aí nesse ponto onde o obelisco está instalado que ficava a guilhotina que na Revolução Francesa decapitava as pessoas. E hoje é uma praça, a Praça de la Concórdia, é uma praça muito famosa, né, em Paris, onde as pessoas vão passear e vão ver um obelisco original lá do Egito. Tem até uma disputa mesmo judicial entre o Egito e a França para reaver o obelisco de Luxor, porque ele faz parte do templo. Porém, a França não quer devolver, então fica mais ou menos como a Mona Lisa, que é da Itália e está no Museu do Louvre na França. A Itália quer a Mona Lisa de volta, mas a França não quer dar. Então a França está aí com vários pedacinhos do mundo. Mas quem um dia tiver a oportunidade de conhecer Paris, vai visitar a Praça de la Concórdia, que você vai ver o original obelisco lá do Egito. Bem legal, né? Então vamos aí para o nosso próximo templo. O templo da rainha Hatshepsut. Então o templo da rainha foi construído para o faraó da 18ª dinastia e que era uma mulher, a rainha Hatshepsut. É um nome bem difícil, né, de falar. O templo dedicado a ela e ao deus Amon-Ra. Oi, mas o deus, hein? A gente tinha visto a deusa Ísis e agora nós estamos ouvindo sobre o deus Amon-Ra. O deus Amon-Ra é um deus que é a divindade do sol. Então ele é direcionado ao sol, tá? É o deus do sol, deus Amon-Ra. E esse templo de Hatshepsut, ai, nome muito difícil, é destinado a uma rainha, a uma faraó, ok? E tem várias particularidades que identificam uma mulher, tá? Então nós vamos conhecer agora. Então o templo de Hatshepsut, ele é encravado numa pedra, numa rocha, então numa montanha, na verdade, né? E ele é um templo com um formato um pouco diferente, tá? Claro, com o passar de todos esses anos, muitas partes, né, desse templo foi perdida. Porém, ainda temos uma estrutura gigantesca presente lá nesse lugar. Temos aí as estátuas com o faraó em pé, de braços cruzados. Isso que está na mão do braço, na mão do faraó, da faraó, né? São os cedros, né? Que representam os dois Egitos, o Baixo Egito e o Alto Egito, tá? E todas as vezes que a estátua está assim, nessa posição, como na posição de um sarcófago,
representa o faraó morto, ok? Lembra que nós vimos lá no Ramsés e ele estava sentado, representava o faraó vivo. E quando ele está assim com os braços cruzados e em pé, representa o faraó morto. Então, esse é um templo, principalmente um templo voltado à morte, né? À mumificação, ok? Então, é um templo para esse fim. E aí nós temos os detalhes, né, dessas estátuas. Então, a gente consegue perceber traços femininos. Então, apesar de ser um faraó, de estar com a estrutura toda de faraó, né, os símbolos de um faraó, era uma mulher, era uma rainha. Então a gente consegue perceber os traços femininos muito presentes nela, tá? E aí a gente tem um busto dela. Busto é esse tipo de estrutura que não tem o corpo inteiro. E aí a gente consegue ver claramente que é uma mulher. Os seios, o colar, os olhos, tá? Porém, toda arrumada como um faraó. Toda com a coroa e tudo mais como um faraó. Ok? E aqui, novamente, de frente, né, aquelas estátuas, onde a gente percebe que ela está toda estruturada como um faraó, mas a gente vê claramente no rosto que é uma mulher, ok? Então, é um templo feminino. Vamos para o próximo. Aí, a gente vai ver mais um templo feminino. Então, o templo de Mediné Abu. Esse templo, ele foi também colocado numa rocha. E aí, na frente, a gente consegue ver as famílias, né? Uma família. Então, a gente consegue ver as estátuas em pé. Aí tem os desenhos, né? Todos cravados na rocha. E se vocês conseguirem olhar, ao lado de cada estátua tem uma criança. Conseguem perceber? Eu não consegui aproximar muito bem para vocês verem a criança, mas dá para ver certinho que tem crianças no pé da estátua, ok? Esse templo ele fica muito próximo do próximo templo, tá? Então eu vou falar do próximo e aí a gente vai, na verdade, acabar falando dos dois, tá? Então aqui a entrada do templo, ela só tem uma entrada, que é através dessa porta, tá? De um portal, como eles falam, e é um templo bem interessante. Então é uma das cento e poucas mulheres de Ramsés e era a preferida dele, tá? E aí a gente vai ver o templo de Abu Simbel, que é o templo feito para Ramsés, ok? E aí a gente tem uma representação, deixa eu só voltar, uma representação de como era. Isso é computação gráfica, né? E a gente consegue ver o templo como ele é hoje, na parte realmente toda da cor de terra, né? Da cor do deserto, e do outro lado a representação gráfica de como era o templo. Então, o templo todo colorido, com as estátuas com cores, com detalhes, com ouro, tá? Com pintura. Era como ele era na época que ele foi construído, ok? Tem até as pessoas, né? As pessoas de hoje e as pessoas de antigamente fazendo fila, elas estavam indo a um templo que fazia parte da fé delas. Então é bem interessante. Esse templo tem uma particularidade, tá? Tanto esse como o da esposa. Ele teve que ser mudado de lugar. Como assim? Um templo ser mudado de lugar? Pois é, ele teve que ser mudado de lugar. Eles tiveram que construir uma represa e essa represa, quando ela fosse terminada, ela iria acabar deixando submerso esse templo, esses dois templos. E aí, na década de 60 para 70, eles tiveram que pensar de uma forma de mudar esse templo de lugar, sem causar grandes riscos, grande destruição a esse templo, tá? E eles conseguiram. Então, eles transportaram o templo do lugar mais baixo para o lugar mais alto. Vamos ver como foi isso? Olha, a gente tem aí algumas imagens que eu peguei na internet que vão mostrar bem direitinho para a gente como aconteceu isso. Então, aí a gente tem uma representação gráfica para vocês verem a distância de um templo para o outro. Então, na parte de baixo do templo, nós temos o original,
Então, onde eles realmente ficavam. Então, se vocês observarem tanto a parte de cima como a parte de baixo, vocês vão ver que eles são iguaizinhos, tá? Então, o templo de Abu Simbel, ele foi retirado, e da esposa, ele foi retirado dessa parte baixa da rocha, totalmente, e foi recolocado na parte de cima, porque a água da represa ia chegar até essa marca de borda que vocês estão vendo próximo ao templo de cima. Então, toda essa outra parte fica submersa. E aí eles tiveram que fazer uma cirurgia quase, né, na rocha. Primeiro, eles tiveram que reconstruir a rocha. Então, toda essa rocha que vocês estão vendo na parte de cima, ela é uma rocha falsa, ok? Ela não é uma rocha verdadeira. E aí, o trabalho de transportar as estruturas para cima. Então, do lado de dentro, o templo tinha que ser igualzinho. E do lado de fora também. Então, as partes são originais. Porém, muita coisa foi criada pelo homem de hoje, tá? Dentro das nossas tecnologias. Então, a gente tem aí mais uma foto mostrando já um segundo nível. Então, o que eu quero que vocês observem? A parte de cima tá os dois templos. Então, a gente vê um templo de um lado e muito próximo a ele o outro templo. A gente vê a estrutura, né, desse barranco, desse precipício, né? A primeira parte. E lá no fundo da foto, onde tem a água bem verde, eu quero que vocês observem, dá para ver a marca dos dois templos já submerso. A gente consegue ver. Então, realmente, esse templo ficaria perdido. Só iria ser visto por mergulhadores se eles não tivessem feito essa mudança, tá? Esse deslocamento do templo. Então, aí a gente tem a terceira foto. Então, vou voltar de novo para vocês verem. Ó. A gente tem a primeira foto que a gente consegue ver o tamanho, né? A diferença do templo de baixo, onde ele estava, e a diferença do templo de cima. Aí, exatamente aonde está essa borda, é até onde a água chega na terceira imagem. Então, aqui, ó, a gente vê a água começando a subir, e nessa, a água foi até a borda. Mostrando aí pra gente claramente que essa represa cobriu totalmente o templo antigo, tá? Porém, todas as peças originais estão aí no templo de cima e elas foram transportadas dessa forma. Então, eles recortaram essa estátua, né? Retiraram os pedaços. Então, é como se eles pegassem uma estátua pronta, dividissem ela em fragmentos, em pedaços, com grandes guindastes, eles levaram da parte de baixo para a parte construída em cima. E aí eles deram um acabamento dentro das estruturas que eles têm hoje e o templo ficou intacto, ok? Inclusive a parte de dentro. E aí uma outra curiosidade, a entrada desse templo, que é essa porta que vocês estão vendo as pessoas entrando aí, né, e saindo de dentro dele, um dia do ano o sol entra dentro dessa porta, tá? Tanto nesse templo como da esposa. E aí o sol consegue adentrar esta porta e iluminar a estátua de Ramsés que está do lado de dentro. Mas eles mudaram o templo de lugar. Então, isso acontecia no templo de baixo. Quando eles mudam para o templo de cima, eles precisam posicionar o templo exatamente no mesmo ângulo para isso continuar acontecendo. Só que aí acaba acontecendo em dia diferente. Não acontece mais naquele mesmo dia que aconteceu mais de 2000 anos. Passa a acontecer em um outro dia, mas ainda acontece. Então eles conseguiram permanecer com essa data tão preciosa que é quando Amun-Ra, que é o deus Ra, o deus do sol, adentra o templo de Ramses. Então é bem legal, tá? Eu vou deixar um vídeo na parte de baixo aqui para vocês poderem ver esse templo através de um viajante. Então tem um viajante
é um cara bem legal que viaja várias vezes no ano para o Egito e ele mostra dentro desses templos. Então depois dá uma olhadinha, tá bom? E aí nós vamos para o nosso próximo. O próximo é o Colosso de Menon. Então são duas estátuas de um faraó que representa o faraó vivo. Lembra novamente? Ele está sentado com a mão no colo, olhando ao sol nascente. Então isso representa o faraó vivo e não o faraó morto, ok? Então não é um monumento de homenagem ao faraó depois da sua morte, e sim em sua vida, tá? Então as estátuas construídas há mais de 3.400 anos representam o faraó tranquilo, com as mãos nos joelhos, olhando em direção ao sol nascente. Em cada lado das suas pernas estão esculpidas, em uma a sua mãe, a rainha, e na outra a sua esposa, tá? Então eu vou aproximar para vocês a imagem para vocês terem uma ideia. É, bem aí, ó, próximo da perna, a gente consegue ver uma figura feminina de um lado e do outro. Essas estátuas, por terem tanto tempo, mais de 3.000 anos, elas já estão bem deterioradas com o tempo, mas sua estrutura de pedra ainda está lá. Então é uma estátua que deve valer muito a pena também visitar, não é verdade? E aqui tem um desenho mostrando mais claramente para vocês a figura da mãe e da rainha, tá? Então é bem legal. E essas duas estátuas, elas estão muito próximas ao Rio Nilo, okay? Como se elas estivessem saudando mesmo essa bênção para os egípcios, que era o rio e o sol, né? O deus Amon-Ra, ok? Então, bem interessante. Vamos para o próximo. E aí a gente tem a guardiã esfinge. Então a esfinge, ela é um ser mítico, né? Um ser que era colocado no antigo Egito, né, como um guardião. Então ele era representado com a cabeça de pessoa, né, de humano, e o corpo de leão. E ele era colocado próximo a templos e monumentos que eles queriam que fosse guardado, preservado, tá? Protegido. E aí eles colocavam a esfinge, assim como na Avenida das Esfinges, tá? E aí a gente tem as três principais pirâmides, que nós vamos falar em um outro vídeo. Então a gente tem aí as três principais pirâmides, o monumento mais visitado no mundo e a sua guardiã, a esfinge. Aí aqui nessa foto a gente tem novamente a ideia de como ela era e de como ela está. Então a gente tem aí os comprimentos, 20 metros de altura, 73,5 metros de comprimento e 6 metros de largura. Bem grande, né? Um prédio praticamente. E aí nós temos as cores, os detalhes de quando ela foi produzida, né? E do outro lado a gente vê como ela está hoje. Então a cor se perdeu, né? Alguns detalhes foram perdidos e hoje tudo parece que tem a mesma cor, a cor do deserto, né? E a gente vê que não, que elas eram utilizadas com muita cor, com muitos detalhes, que era a característica dos egípcios, né? Os egípcios viviam tão bem, tão assim, satisfeitos com a vida que eles tinham, que eles valorizavam isso. Então eles queriam sempre homenagear da melhor forma, fazendo essas criações, dando vida, né, cor e detalhes a essas criações. E aí aqui tem como ela está hoje. Então hoje, se você for e tiver a oportunidade de um dia ir ao Egito, lembra de mim, me traz uma lembrancinha, é, você vai ver a esfinge dessa forma. E há sempre a brincadeira mais famosa, né, dessa esfinge é por ela não ter o nariz. Claro, uma estrutura tão antiga e uma parte tão frágil, com certeza caiu com o tempo, assim como a gente consegue perceber ao fundo na pirâmide a sua estrutura. A gente vê que a estrutura piramidal ela tá lá, mas os seus detalhes, ó, praticamente quase não existe. A mesma coisa com a esfinge, tá? Mas a gente viu na foto anterior que ela na verdade foi bem cheia de detalhes, né? E ainda assim ela é uma
uma estátua, um monumento incrível, né? Majestoso, vamos colocar essa palavra, porque deve ser muito legal parar em frente a ela, né? E ver esse deslumbre todo. E aí, é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado, tá? E eu vou deixar daqui a pouquinho registrado a nossa atividade, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.